Bom dia, hoje segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Notícia importante saída num site russo em destaque no dia de ontem. O Brasil estaria se preparando para conflitos no continente. Guerra. O site RT News trouxe uma matéria dizendo que agora, quarta-feira, dia 22 de julho, as Forças Armadas entregarão ao Congresso o plano de defesa e estratégia, um plano de defesa elaborado pelas Forças Armadas a cada 4 anos, será apresentado dia 22, quarta-feira, ao Congresso. Neste plano, um documento com 23 páginas, as Forças Armadas relatam que estão preocupadas, sim, com um conflito armado no continente. Muito por conta, evidentemente, das tensões vindas lá dos lados da Venezuela. Há uma forte movimentação de tropas no Brasil, a maior desde a Segunda Guerra, ou melhor, maior do que foi durante a Segunda Guerra. Mais de 30 mil militares foram deslocados para a região norte, para a Amazônia, e também há um cuidado com as fronteiras no sul do país e com, evidentemente, a região do Atlântico Sul. Bem, tudo isso está no RT News e, de modo resumido, diz o seguinte a matéria: a nova política de defesa nacional estipula que a América do Sul não é mais uma região livre de conflitos. A nova política de defesa nacional é esse documento elaborado pelas Forças Armadas a cada 4 anos e será entregue depois de amanhã ao Congresso. O documento, portanto, estipula que o continente sul-americano não é mais uma região livre de conflitos armados. Portanto, o Brasil deve preparar seu exército para combater possíveis tensões e crise no continente e defender seus interesses nacionais ou resolver conflitos locais. A matéria diz que é a primeira vez desde 1999 que a probabilidade de conflito é mencionada nas diretrizes do documento. Abre aspas. Tensões e crises no ambiente estratégico não podem ser ignoradas como possíveis consequências para o Brasil, para que possam ser motivadas a contribuir para a solução de possíveis controvérsias ou mesmo defender seus interesses. Isso está no documento. E acrescenta que o papel do Estado brasileiro é aprofundar laços na região. Na parte sobre política, diz o RT News, são mencionados possíveis desenvolvimentos de conflitos nos países vizinhos. Os países não são especificados, mas o jornal observa que as autoridades venezuelanas, lideradas pelo presidente Nicolás Maduro, representam, abre aspas, a principal fonte de tensão, segundo o documento. Aqui não é novidade para ninguém que as relações entre Venezuela e Colômbia estão, sim, cada vez mais tensas, muito por conta, evidentemente, da presença norte-americana na Colômbia, de tropas americanas na Colômbia. Isso porque o presidente Nicolás Maduro tem à sua cabeça a prêmio estipulado em 20 milhões de dólares pela justiça americana, que o considera, sim, copartícipe num grande esquema de tráfico de entorpecentes para os Estados Unidos e para a Europa. Pois bem, por esta e por outras razões, evidentemente, o ditador Nicolás Maduro, com os seus militares do chamado Cartel do Sol, o Cartéis do Sol, que estão de fato envolvidos em
tráfico de entorpecentes para os Estados Unidos para financiar a revolução, tem tentado mostrar força ou intimidar os americanos que estão ali ao lado, na Colômbia, e isso pode sim evoluir para um conflito maior, já que Nicolás Maduro e seus generais do Sol têm, pelo menos de boca, o apoio de Vladimir Putin e também do Irã. Bem, a matéria segue dizendo que a Amazônia, para o documento estratégico de defesa brasileira, é uma área de interesse geoestratégico. Como prioridade no campo da defesa são listadas as áreas de concentração dos poderes do país, como Brasília e São Paulo, e regiões fronteiriças e a Amazônia. A Amazônia, diz o documento, assim como o Atlântico Sul, é uma área de interesse geoestratégico para o Brasil. A proteção de biodiversidade dos recursos minerais e hídricos, além do potencial energético, é uma prioridade para o país, afirma o documento. A matéria do RT News acrescenta que a pandemia de coronavírus, que exigiu o envio diário de 34 mil soldados, é também mencionada, segundo o Ministério da Defesa. Essa participação das tropas brasileiras na Amazônia tornou-se a maior que o país já viu desde a Segunda Guerra Mundial, quando foram deslocados 25.800 soldados, ou melhor, mobilizados, segundo fontes do RT News. A nova versão do documento, finaliza a matéria, de 21 páginas, disse 23, são 21 páginas, descreve os objetivos do país no campo de defesa e será enviada ao Congresso em 22 de julho, juntamente com o Livro Branco da Defesa, que determina a organização da estrutura militar nacional e a Estratégia Nacional de Defesa, que define as disposições para alcançar os objetivos da defesa e a política nacional. Tudo isso faz parte de um pacote de documentos que é atualizado a cada 4 anos. Bem, não podia ser uma notícia de rodapé, é evidentemente uma notícia importante. Quer dizer que o Brasil vai entrar em guerra? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer sim que as coisas estão esquentando por aqui e, ao que tudo indica, as Forças Armadas não estão dormindo, pelo menos no âmbito da defesa, que é próprio seu. Uma rápida passada de olhos, como se dizia antigamente, no Twitter do general Mioto, ex-comandante da região sul, percebemos sim que as Forças Armadas, como vocês estão vendo aqui, estou pegando aleatoriamente um tweet do general, as Forças Armadas estão sim se movimentando bastante na região sul, já que uma das preocupações são, sem dúvida, as fronteiras, principalmente as fronteiras aqui no sul do país, onde temos uma relação histórica e conflitante com Paraguai e Argentina, o que preocupa, e também o Uruguai, o que preocuparia nesse caso, um conflito entre Colômbia e Venezuela, seria exatamente a Argentina, que tem laços também muito estreitos com a Venezuela por conta da idolatria, ou melhor, da ideologia. Os hermanos também tomaram o caminho da revolução. Portanto, tudo isso passa assim a preocupar a partir de agora. Mas o general Mioto, como disse, tem tuitado bastante aqui, por exemplo, e um tweet mostrando que o Exército está praticando treinamentos de defesa em Santa Catarina. Outros tweets aqui, por exemplo, o Exército da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada no Polígono do Tiro em Barro Vermelho, em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Aqui vocês veem 3 blindados. O general também postou aqui, por exemplo,
São Borja, os futuros cabos do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sempre prontos para o combate. Mostra que há, sim, muitos exercícios atualmente por parte das Forças Armadas no Comando Sul. Aqui, por exemplo, o 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado realizou o 2º estágio de comandante e motorista da viatura blindada de transportes de pessoal Guarani. Aqui ele mostra máquinas do Exército trabalhando em algumas áreas da região sul. Outro tweet, esse também muito interessante, aqui mostra atividades do Comando Sul. Aqui, por exemplo, Santa Maria, simulação viva é uma capacidade do Exército Oficial. A tropa blindada da 1ª Brigada da Cavalaria Mecanizada foi certificada pelo Centro de Adestramento Sul, usando dispositivos de simulação de engajamento tático para pessoal, viaturas e armamentos, mostrou o tweet. Enfim, aqui temos também mais um que se refere à mobilização de tropas. Aqui, Florianópolis, Santa Catarina, o comboio do Exército Oficial que partiu hoje pela manhã, esse é do dia 18, de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, chega na capital catarinense e entrega à Secretaria Estadual de Saúde cerca de 30.000 unidades de medicamentos adquiridos no Uruguai. Não deixa de ser uma mobilização militar na região. Mais um tweet aqui, Bagé, Rio Grande do Sul, o diretor de material do Exército vistoriou a obra de modernização do pavilhão de manutenção do 3º Batalhão Logístico e o resultado da Operação Cascavel, com a entrega de 18 blindados manutenidos ao 3º Regimento de Cavalaria. Muito bem, são indícios de que as Forças Armadas vamos fazer aqui a nossa pequena baldeação. Muito bem, baldeação feita. Como dizia, são indícios de que as nossas Forças Armadas estão, além de costurando máscaras, fazendo máscaras e combatendo mosquitos, também muito atentas à movimentação política da região. Agora, um detalhe, imaginem, amigos, se daqui a pouco há sim houver um conflito armado entre Venezuela e Colômbia e o Brasil ali de prontidão, já que faz fronteira com esses dois países, como ficaria o clima para os defensores aqui dentro do regime de Maduro, ou seja, os defensores e membros do Foro de São Paulo? Ficaria um tanto quanto complicado. Também podemos imaginar que, como a China é defensora do regime ditatorial de Maduro, também ficaria um pouco complicado para os defensores daquele país aqui no Brasil. Se bem que muitos dirão, não, isso não tem nada a ver, a nossa relação com a China é estritamente comercial. Pois é, Donald Trump descobriu a duras penas, mas descobriu a tempo, que a China não é parceira comercial. A China é um inimigo comercial, ela é predadora, dominadora. É um regime imperialista que não leva ninguém para compadre, como se diz aqui no interior. Eles querem simplesmente o domínio total e encaram as relações comerciais como um dos âmbitos da guerra de domínio. Pois é, mas aqui no Brasil sabe como é, né? O povo ainda acha que não, é bom vender para a China porque é um grande mercado. Inclusive, tem gente que diz que o Brasil não pode romper relações com a China porque nós vendemos muita carne e soja para eles, como se a China fosse o único país a precisar de alimentos, como se fosse o único mercado nesse imenso planeta. Mas enfim, ficará assim um pouco estranho. Agora imaginem algo ainda pior, vamos dizer. Se o Brasil de fato entrar num conflito armado, como ficarão os inimigos do governo, por exemplo, já que em tempos de guerra, o governo é o único time para o qual temos que todos nós, brasileiros, torcer. E aí, continuariam os inimigos do governo
torcendo contra o Brasil mesmo numa situação de guerra? A conferir, a esperar para ver. O fato é que um conflito armado exigiria, sim, do governo, das Forças Armadas, um controle ou uma atenção especial também aos inimigos internos, que certamente não desapareceriam assim da noite para o dia. O Brasil pode entrar num processo de grandes transformações nos próximos meses, se de fato um conflito armado acontecer entre Venezuela e Bolívia. Fiquemos atentos. Outra notícia que merece destaque no dia de hoje é 2 novas explosões seguidas de incêndio no Irã. A matéria também esta saiu no Infobae, com notas da Reuters, diz o seguinte: uma explosão ocorreu neste domingo, ontem, em uma usina na província de Isfahan, no centro do Irã, sem causar vítimas, informou a agência oficial IRNA, em um novo incidente, segundo a agência, que afeta a infraestrutura crítica do país. Um transformador na usina termoelétrica de Islamabad, em Isfahan, explodiu por volta das 5 horas, disse Said Mohsen, CEO da Companhia Regional de Energia. A usina, de 74 hectares, está localizada no sudoeste de Isfahan e com cerca de 50 anos de operação. É a mais antiga da cidade, a mais antiga do país. A atividade foi retomada após 2 horas e o poder de Isfahan não foi interrompido, acrescentou o relatório oficial. Também não se sabe se isso é confirmado ou não, é apenas o relatório oficial. De acordo com o diretor-gerente da empresa de produção de eletricidade na província de Isfahan, Said Mohsen, essa usina fornece eletricidade a partir da metrópole de Isfahan e atualmente produz cerca de 500 megawatts de eletricidade. Além deste incêndio, outro também foi registrado. Ele também foi iniciado no domingo, ontem, em uma fábrica de celofane na província de Azerbaijão Oriental, no noroeste do Irã, informou a mesma agência IRNA. A nota diz apenas que 2 bombeiros ficaram feridos, segundo a brigada da província. Já são inúmeros as explosões e incêndios no Irã. E é claro que isso também está aí preparando em perspectiva conflitos bélicos. O Irã sabe sim que tem aí alguém por trás de todas essas ações, vamos dizer assim, de misteriosas, de acidentes, né? De incidentes, melhor dizendo. Incidentes para o público, mas as autoridades militares do Irã sabem que estão lidando com algo mais objetivo do que meros incidentes. Sabem que o buraco é mais embaixo, como diz o dito popular, o buraco é bem mais embaixo. E aí, bem, aí também temos para os próximos meses outro conflito engatilhado, certamente. Bem, uma notícia boa, pelo menos para terminar o nosso boletim informativo da manhã. A nossa economia deu mostras de recuperação, está pelo menos dando as primeiras mostras de recuperação, em detrimento daqueles que previam o caos para já, agora, esse mês. Estudos divulgados essa semana, diz o Diário do Poder, demonstram que a economia do país já apresenta sinais de recuperação após o impacto da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Desde março, o Covid-19 forçou medidas de distanciamento e isolamento social em todo o país, mas tanto o SEBRAE quanto a Confederação Nacional do Transporte, que lidam com
principais e mais afetados setores da economia apresentaram resultados positivos nos últimos levantamentos mensais, informou o Diário do Poder. Agora eu fico pensando, imaginem o poder de recuperação em um país continental como o Brasil. Essa possibilidade de retomar a vida normal depois da pandemia só é possível num país cujo povo é extremamente trabalhador, ordeiro e assenta-se, claro, sobre um país riquíssimo. Mas eu pergunto, por que, já que esse país tem tanto poder de recuperação, não temos aqui grandes ferrovias, grandes rodovias, portos modernos, um sistema de comunicação moderníssimo, sem falar em 5G, não é nada disso. Mas, enfim, por que não somos um povo altamente desenvolvido como os japoneses, como os australianos, por exemplo, já que estamos assentados sobre uma gigantesca pepita de ouro, no sentido figurado? Porque os gafanhotos não deixam. O país é muito rico, sim. Está aí uma amostra. O problema são os gafanhotos, que andam em nuvens há muitas décadas, para não dizer séculos, nesse país. Um dia, quem sabe, ficaremos livres desta praga e aí sim poderemos cumprir o nosso destino.